Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! Na semana passada a gente falou do marco temporal para a comunidade de Fundo e Fecho de Passo na Bahia. Hoje vamos entender como o marco temporal pode resultar na expulsão do povo indígena Tabajara na Paraíba. Já no território de solidariedade a gente vai conhecer o trabalho do Instituto Solis, uma organização do Maranhão que atua no combate à fome e incentivando o esporte para crianças. E a prosa do Aqui Pra Nós é com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, a nordestina Luciana Santos. Vamos entender quais os principais desafios do Brasil na área. Já no Balaio Cultural, a gente vai conhecer um coletivo de artistas pernambucanos que está movimentando a cena recifense. O povo indígena Tabajara, na Paraíba, estava no processo final de demarcação das suas terras e a previsão era de conclusão da demarcação em agosto do ano passado. Porém, a aprovação da tese do marco temporal pode interromper a conquista. Caso a Suprema Corte julgue constitucional a tese defendida pelo agronegócio brasileiro, centenas de grupos indígenas que foram expulsos de forma violenta de seus territórios perderão o direito à terra, como é o caso do povo Tabajara. Quem explica a questão é o repórter Pedro Estropassolas, que nos conta detalhes. Esse marco temporal, ele é a catástrofe dos povos indígenas, tanto daqueles que já lutavam antes da Constituição, tanto daqueles que só reivindicaram depois, por todo um processo de silenciamento, por todo um processo de exclusão da sociedade, e ele vem trazer para cada um de nós a perca de direitos já garantidos, né? A luta dos Tabajara pela terra começou há séculos atrás, em 1641. Foi quando eles receberam a concessão do território que fica no município de Conde, no sul da Paraíba. Com o tempo, após serem expulsos de suas terras, as famílias do povo Tabajara no estado passaram a viver nas periferias de João Pessoa ou em lotes da reforma agrária nos municípios de Conde, Pitimbu e Alhandra. Em 2006, sob liderança do cacique Edinaldo, os indígenas iniciaram a retomada do território, que gerou frutos históricos. Hoje, além da aldeia Vitória, os Tabajara possuem outras duas aldeias no Conde, a Gramame e a Nova Conquista. Nós tivemos a nossa cultura, ela foi arrancada de nós. A gente foi proibido de falar a nossa língua, a gente foi proibido de pintar o nosso rosto, a gente foi proibido de colocar o nosso cocá, para que não acontecesse o extermínio total. E hoje nós criamos principalmente, né, aqueles que nascem, né, eu tenho 2 filhos, Cauã e Cauê, e eles já nasceram, né, aprendendo sobre a cultura dos povos indígenas. E hoje nós estamos revitalizando, né. Sônia estava grávida de 8 meses quando o cacique Tabajara convidou para participar do processo de retomada. Ela não pensou 2 vezes, pegou os 3 filhos menores e acompanhou o grupo. Hoje, 17 anos mais tarde, a indígena lidera o processo de reflorestamento de uma terra devastada. É difícil para nós, né, ver esse marco temporal, essa PEC aí, né? A gente pensa o quê? Que a gente vamos voltar para a favela novamente, né? Que a gente vai perder todos os nossos direitos que a gente já lutou, que a gente já conquistou. E a perca é muito grande, né? Pegar os nossos filhos que, né, já foi nascido aqui dentro, criado aqui dentro da aldeia e levar para a favela. Então isso para mim dói muito. No site da FUNAI, a terra do povo Tabajara, na Paraíba, ainda se encontra no status em estudo. Mas após o Ministério Público Federal ajuizar no ano passado uma liminar para que a Justiça e a FUNAI concluam a demarcação, o processo andou e, segundo as lideranças, seria finalizado até agosto deste ano. A aprovação do marco temporal, no entanto, pode interromper a conquista. Eu acho que a sociedade brasileira deve entender
que o maior marco que nós devemos defender ou ser defendido é o marco da vida, né? E a vida dos povos indígenas, ele é o principal. Não é que nós somos melhores que ninguém, é por todo um retrocesso que nós tivemos aqui de sempre invadir para poder o de fora entrar, né? E a gente não pode de maneira nenhuma aceitar isso. Então, quando o Ministério Público entendeu, judicializou o processo, foi para que a FUNAI acelerasse, porque já estava 9 anos parado. E hoje nós estamos brigando muito para que o GT já está em campo, já sabe o limite territorial e agora vai ver se publica antes de qualquer um desfecho no Congresso Nacional. A ação do MPF, que pede a conclusão imediata da demarcação, também requer ao município de Conde que desautoriza a instalação de empreendimentos imobiliários no território ancestral. A gente relembra que a gente passou por vários processos para conquistar essa aldeia, né? A gente passou por um processo de retomada contra um grande empreendimento, onde a gente era cercado 24 horas, né, por policiais, cercado por guardas, né, fortemente armados, e em sua maior parte eram mulheres e eram crianças, para que a gente viesse fincar o pé nesse território e dizer: o povo tabajara está vivo, o povo tabajara está lutando pelo seu direito, porque a lei, porque a Constituição, elas nos ampara o direito ao território, o direito à moradia, o direito à saúde diferenciada, o direito à educação, né, o direito à habitação. E hoje, quando a gente volta os nossos olhos, né, para essa catástrofe que está para acontecer, se aprovada, a gente pede força, né, aos nossos antepassados, aqueles que já habitaram essa terra, aqueles que morreram para que nós possamos estar aqui lutando. Com foco nas áreas de esporte, cultura e alimentação, o Instituto Solis atua no Maranhão, fortalecendo a cidadania em diversas comunidades. O repórter Rodolfo Rodrigo mostra pra gente essa história. Em São Luís do Maranhão, o Instituto Solis, uma organização não governamental fundada em 2007, vem desempenhando um papel fundamental por meio de uma variedade de projetos inovadores. A organização concentra seus esforços nas áreas de tecnologia, educação, meio ambiente, saúde preventiva, cultura e esporte, priorizando ações que visem o bem comum e o desenvolvimento integral das comunidades. Segundo Wellington Mendes, fundador do Instituto, a organização busca não apenas incluir os cidadãos na sociedade, mas também capacitá-los e incentivá-los a agir em prol dos interesses coletivos. Porque o que a gente quer é levar a comunidade, levar a essas comunidades que nós atuamos, uma relação de políticas públicas reais, concretas, que possam favorecer e mudar as perspectivas de vida. Porque sabemos que as vulnerabilidades são muitas, mas o foco é crianças, adolescentes, mães e idosos. Entre os diversos projetos realizados pela instituição, a Copa Quilombola de Futebol do Maranhão ganha destaque por abranger mais de 32 quilombos do estado. A ação valoriza a cultura e as tradições das comunidades quilombolas, utilizando o esporte como ferramenta de integração e empoderamento, como explica o Wellington. Que é um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte. Nós tivemos a primeira Copa, a segunda, a terceira, estamos indo para a quarta Copa Quilombola Masculina. Essa foi uma forma também que nós tivemos de adentrar os quilombos e mostrar que, junto com o esporte, a gente pode estar levando uma responsabilidade social e uma solidariedade a estas comunidades, de sair um pouquinho do âmbito do esporte e trabalhar a questão da educação quilombola, dando ênfase a levar para essas comunidades o ensino educacional, também com ênfase à questão do negro, e sair um pouco daquele estudo, né, normal das escolas. Além da Copa, o Instituto Solis, desde 2011, também desenvolve o projeto Lar de Maria. Por meio de atividades educativas e lúdicas, o Instituto cria um ambiente acolhedor que visa fortalecer os laços familiares e oferecer oportunidades de desenvolvimento.
Já o projeto Sou Pão de Maria visa beneficiar as comunidades dos bairros Ipsep, Maranhão Novo e Vila Vitória, com doações semanalmente para mais de 200 famílias. O trabalho do Instituto Solis demonstra como ações concretas podem fazer a diferença na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Para conhecer o trabalho do Instituto, acesse institutosolis.org ou acesse as redes sociais, @instituto_solis. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os desafios da pesquisa e produção científica no país. A repórter Iale Tairini conversa com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Vamos assistir. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Luciana Santos, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Luciana. Para mim é um prazer poder estar aqui no Trilhas do Nordeste, esse programa que é tão importante porque revela as riquezas, né, a vivacidade, o que nós temos, né, que é uma diversidade enorme das potencialidades econômicas e humanas. Eu que agradeço poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. Bem, Luciana, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações tem uma forte relação com o estímulo à pesquisa científica e nós viemos de 4 anos de um governo negacionista. Então, eu queria saber como foi que vocês encontraram esse ministério nesse momento. A exemplo das políticas públicas de uma maneira geral no país e da ação da herança, né, que nós herdamos, seja do ponto de vista econômico, seja das entregas, né, que a população tanto merece, no Ministério da Ciência e Tecnologia não foi diferente. Nós, para além do debate do negacionismo, né, que ficou marcado, inclusive nesse episódio da Covid, que é o fenômeno, né, mais recente mundial, que exigiu da ciência, né, muita resposta, foi exatamente o ex-presidente que negou as evidências, né, e todo o conjunto de medidas que era necessário fazer naquele momento. E tendo como resultante a segunda pior quantidade de mortes do planeta e um retrocesso muito grande num grande patrimônio do povo brasileiro, que é a cultura da vacina. Nós voltamos ao sarampo, à poliomielite, algo que nós que era a página virada da história brasileira. Então, o prejuízo é imenso do ponto de vista da narrativa e da luta ideológica, e ela se retratou na redução drástica dos recursos para a ciência, tecnologia e inovação. Então, nós tivemos no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia uma redução absurda, a ponto de o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que nós herdamos, estava contingenciado até 2026. Então, o presidente Lula tomou a decisão de fazer com que a medida provisória caísse por decurso de prazo, e nós pudemos recompor integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é a principal ferramenta de financiamento dos projetos e ações de pesquisa e desenvolvimento da ciência brasileira. Então, essa foi a herança que o ex-presidente deixou, né, de terra arrasada, mas que felizmente nós estamos muito rapidamente recuperando. E uma das primeiras medidas do governo foi o aumento de bolsas de pesquisa, e existe também uma expectativa, né, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem uma meta de reajustar em quase 200% o valor de 250 mil bolsas de pesquisa. Então, quais são os desafios para aumentar o financiamento da pesquisa no Brasil? Há 10 anos que não havia reajuste de CNPq e CAPES, que são instituições brasileiras da década de 50 e que são os principais financiadores dos bolsistas responsáveis pela produção de pesquisa. Ao contrário do que o governo dizia, nós não achamos as universidades e institutos federais espaços de balbúrdia. Muito pelo contrário, nós achamos que são espaços de excelência, e não é só porque nós achamos. É que há comprovações, né, da produção científica através dos papers, das produções científicas que são reconhecidas internacionalmente, e que 90% ou vem da academia ou vem dos institutos nacionais de ciência e tecnologia e dos institutos, de maneira geral, públicos, né?
revelando que a força da produção do conhecimento é inconteste no Brasil. Então, não reajustar a bolsa em 10 anos significa você matar por inanição a produção e desenvolvimento de pesquisa. E com o reajuste de 10%, isso causou um grande ânimo na comunidade acadêmica e científica, não é? E ainda aumentamos em 10 mil as vagas de bolsas para poder garantir que a diversidade, né, e a dimensão que nós temos na produção científica, os desafios são cada vez maiores, pudessem ser respondidos à altura. Então, esse desafio brasileiro, que a gente tem uma fortíssima produção científica, mas que ela não se realiza em produtos e serviços, é o grande paradoxo que nós temos no desafio da ciência e tecnologia, né? E com isso nós caminhamos para haver uma maior interseção entre o que produz a academia e o que para poder fazer interseção com o que existe no mercado. Então essas são medidas a grosso modo que nós estamos estabelecendo, mas também estamos focados no fortalecimento do papel da mulher na ciência, né? Por isso que nós, para além das futuras cientistas, das mulheres inovadoras que a FINEP editou, nós também vamos fazer um edital do CNPq para meninas e mulheres na ciência, principalmente nas áreas de ciências exatas, porque essa é uma área onde está muito déficit, né? E tecnológica. Então é para engenharia, para ciências exatas e para a ciência da computação. Para exatamente resolver um fosso histórico que não tem motivo de ser, a não ser pela subjetividade machista que é incutida por gerações e gerações. Bem, recentemente o CAPES anunciou normas que permitem o acúmulo de bolsas de pesquisa com vínculo empregatício. Essa medida foi celebrada, né, por boa parte da comunidade acadêmica, que viu como possibilidade de um perfil menos elitizado adentrar nas pós-graduações. Então, como é que o Ministério pode atuar junto a instituições como a CAPES para popularizar o acesso à pós-graduação? Esse é um desafio muito grande, né? Que está também associado a esse esforço de repatriação dos cérebros brasileiros, né? Então, todas as iniciativas que a gente tem feito de maneira conjunta, né? De modo a estabelecer isonomia na política do CAPES, da política do CAPES e CNPq. Então, está dentro do nosso escopo, está dentro, e nós enxergamos isso de maneira muito alvissareira, né, positiva. E, por óbvio, nós estamos dando anuência a esse tipo de iniciativa. Bom, então, para a gente encerrar, Luciana, a gente tem falado dessa retomada do investimento, né, na pesquisa, e existem ações que foram extintas pelo governo Bolsonaro, como Ciências Sem Fronteiras, né, por exemplo. E quais são os programas e ações prioritários do Ministério para o próximo período? Há esse debate, né, o foco que a gente está tendo agora, e que inclusive aprovamos dentro dos 10 programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que nós aprovamos no Conselho Diretor do Fundo, está lá uma das iniciativas, a repatriação de cérebros brasileiros, porque nós tivemos o Ciências Sem Fronteiras, mas é preciso haver um freio de arrumação para a gente estudar uma estratégia, porque o problema principal hoje é que há uma evasão muito grande de cérebros. E nós temos que exatamente equilibrar isso. Então nós vamos fazer um freio de arrumação, compreender melhor o fenômeno, né, que aconteceu, para poder a gente fazer um ajuste fino e ver, por outro lado, claro, de como você vai compatibilizar esse esforço de repatriação com a necessidade de intercâmbio, porque eles vão continuar. O que nós vamos é fazer um ajuste também no conceito que foi desenvolvido lá atrás no Ciências Sem Fronteiras. Luciana Santos, é isso. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição e quero parabenizar, né, o trabalho que o Brasil de fato, né, faz, e estamos à disposição para o que der e vier. Formado por 14 artistas, o Escadaria Ateliê Coletivo ocupa o centro do Recife, na capital pernambucana, com as artes plásticas e suas mais diversas faces, movimentando a cena artística e cultural. O repórter Rodolfo Rodrigo leva a gente até lá.
Localizado no Edifício Douro, no coração do Recife, o Escadaria Atelier Coletivo tem se tornado um ponto de referência e uma plataforma essencial para artistas periféricos expressarem sua arte. Fundado em outubro de 2021, o atelier é composto por 14 artistas, a maioria deles de Pernambuco, residentes na região metropolitana do Recife. Mas o espaço também acolhe profissionais de outros estados brasileiros. Com as artes plásticas como principal linguagem, o atelier se destaca pela diversidade de expressões artísticas, incluindo arte têxtil, fotografia, escultura e design. Essa variedade de formas artísticas permite aos profissionais explorar suas identidades e visões de mundo de maneira única e autêntica. Como Besouro, artista que faz parte do coletivo e é natural de Camaragibe, no Grande Recife. Nas suas obras em telas e tecidos, Besouro evidencia o ritmo do corpo negro, ao mesmo tempo em que reivindica visibilidade e espaço. O produto final é a pintura, mas eu parto de um processo performático antes de qualquer outra coisa. E eu enxergo esse processo performático bem mais do que esse produto final. Então, a pintura é construída através de um processo quase que de dança, na qual eu pego esse material, esse carvão, com as mãos e vou criando esse movimento. Então eu estou muito mais interessado em pensar o movimento, pensar nessa microdança do que pensar pictoricamente nessa imagem que vai ser gerada. Mas essa arte tem esse sentido, vem desse lugar de periferia, porque meu corpo vem desse lugar, né? Então aí a dificuldade, muitas vezes, de falar sobre isso, por não ser uma coisa tão explícita, mas está muito presente, porque meu corpo está sofrendo essas influências de raça no mundo, sabe? E aí a necessidade de continuar falando sobre isso. Mais do que apenas um espaço físico, o Escadaria Atelier Coletivo representa uma resistência e uma voz para os artistas periféricos. Surgindo como uma resposta à necessidade pandêmica de conexão humana e expressão artística, o coletivo transformou o ambiente do Edifício Douro em um espaço expositivo, onde obras finalizadas e em processo ganham vida e compartilham narrativas diversas. Na arte de Xinga Show, por exemplo, o corpo transexual ganha inúmeras representações, uma forma de expressar a diversidade de gênero e de visibilizar outros corpos. Ele é majoritariamente dissidente em várias questões, seja de raça, seja de sexualidade, seja de gênero. E eu acho que isso faz a gente, né, por ser esses corpos marginalizados, a gente se encontra nesse espaço. E por ser artista mais marginalizado ainda, né, porque a profissão é muito colocada nesse lugar. E aí a gente se encontrar nesse meio termo, assim, é muito reconfortante, assim, sentir que tem pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você, têm as mesmas questões com o mundo e com o trabalho, e é incrível. Essas iniciativas não só oferecem oportunidades para que os artistas exponham seus trabalhos, mas também criam um ambiente de colaboração e aprendizado mútuo. Dessa forma, o coletivo busca revelar ao público a produção da nova cena de artes visuais de Pernambuco, dando destaque aos talentos periféricos, muitas vezes negligenciados pelas instituições artísticas tradicionais. Hoje, a importância é o suporte que o Escadaria Atelier dá para a minha arte, né? Hoje é nesse espaço que ela acontece de fato, que ela é pintada, que ela é negociada, que ela é vista. Ao oferecer um espaço de expressão, suporte mútuo e visibilidade, o coletivo ajuda a romper barreiras e a ampliar as vozes daqueles que por muito tempo foram marginalizados no cenário artístico. Para conhecer os artistas e as produções presentes no ateliê, acesse as redes sociais, @escadariaatelier. E o Trilha está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube.
Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.